Reinfecção pelo Covid-19. Bom, recentemente a grande notícia é o aparecimento do primeiro caso de reinfecção documentada que aconteceu em Hong Kong, porém já tivemos ao longo da semana outros 2 casos confirmados também, um na Bélgica e outro na Holanda. Esse artigo científico deve sair ainda nos próximos dias e quando ele estiver disponível, vou colocar o link aqui nas nossas redes sociais. O paciente do sexo masculino de 33 anos, habitante de Hong Kong, foi diagnosticado com Covid-19 no dia 26 de março. Bom, naquela ocasião ele teve o básico, tosse seca, febre, dor de cabeça e dor de garganta. Ele foi internado e teve alta no dia 14 de abril, depois de 2 testes de PCR negativo. Vamos lembrar que o teste de PCR é aquele que procura pelo vírus ativo dentro do nosso organismo. Bom, 2 fatos interessantes deste caso é que o vírus do paciente foi sequenciado e então os médicos e cientistas tinham o DNA do coronavírus do paciente. E o segundo fato é que o paciente não tinha anticorpos detectáveis na ocasião da alta hospitalar, ou seja, ele não tinha IgM nem IgG positivos, o que nos leva a pensar que ele fez uma resposta linfocitária, que é um outro tipo de resposta imunológica que o nosso organismo pode fazer, e nós já falamos sobre isso em um vídeo anterior, em vários outros vídeos anteriores, basta vocês buscarem aí na timeline. Bom, esse senhor, após algum tempo, foi visitar a Espanha e na volta passou pela Inglaterra. Ao retornar para Hong Kong, no dia 15 de agosto, ele foi testado como protocolo de segurança na entrada do país e imaginem só, o paciente estava novamente com o PCR positivo para a Covid-19, porém dessa vez completamente assintomático. A informação mais interessante, porém, é que eles fizeram também o sequenciamento genético desse vírus e puderam comprovar que se tratava de uma mutação. Comparando o primeiro vírus com o segundo, percebeu-se que tinha 24 nucleotídeos diferentes, e vamos lembrar que nucleotídeos são os blocos construtores do DNA. E ainda mais um fato, após essa segunda infecção, o paciente desenvolveu anticorpos. E daí levantamos as hipóteses. Será que a memória das células de defesa criadas pela primeira infecção não ajudaram o paciente a reconhecer pelo menos parcialmente essa segunda e, portanto, a desenvolver uma infecção assintomática? Bom, de acordo com nossos colegas imunologistas, é assim mesmo que o nosso corpo funciona. Para quem quer saber mais a fundo sobre imunologia, eu peço para seguirem o Instagram da doutora Manuela de Magalhães Hoff, que é o Alergia em Dia, Alergia em Dia. Depois que nós somos apresentados algumas vezes a um vírus, o nosso organismo aprende a reconhecer esse patógeno e a desenvolver uma resposta imunológica. Então, a probabilidade que se houver uma reinfecção, ela seja menos grave ou pelo menos passe totalmente desapercebida. É claro que existem exceções a essa regra, como por exemplo com a dengue, que acontece bastante aqui no Brasil. Mas o que nós precisamos ressaltar aqui são que as mutações são comuns em vírus, isso já aconteceu antes. E como o Covid é um vírus novo, nós estamos vendo aqui uma situação de infecção em solo virgem, ou seja, nenhum de nós havia sido infectado por esse vírus antes. Por outro lado, a gente tem que pensar que a grande maioria de nós sobrevive a ele sem maiores complicações. Veja bem, nunca minimizando as perdas que a gente já sofreu e nem diminuindo o sofrimento daqueles que passaram pelas formas graves da doença e se recuperaram. O que eu quero colocar aqui é que ainda que nos falte muita evidência para poder discutir como serão esses casos de reinfecção, esses 3 já documentados nos mostraram que temos sim uma resposta imune já guardada dentro das nossas células, o que nos permite que essa reinfecção, ou colocando infecção novamente por uma nova mutação, seja provavelmente mais leve ou que passe totalmente desapercebida. Como o imunologista Dr. Michael Mina já havia dito, assim como dezenas de outros colegas, as mutações, são esperadas uma vez que se trata de um vírus. E a resposta imunológica ela não é um simples 880. Nós temos memória imunológica, que é como uma memória cerebral ou mesmo muscular. A repetição é benéfica e ajuda a melhorar o nosso corpo a desenvolver respostas cada vez mais eficazes. Na verdade, essa é a ideia, a premissa das vacinas que a gente toma quando é criança lá atrás. Lembra que a gente recebe às vezes várias doses da mesma vacina?
Bom, isso serve para reforçar a nossa memória imunológica, nosso organismo, até que nós não precisemos mais desses estímulos. Isso é provavelmente o que vai acontecer com a Covid-19. Eu estou sempre aqui para trazer as últimas notícias para vocês. O meu beijo de sempre e até o próximo vídeo.